Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 214 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito das considerações legais impressas no artigo 611-B consolidado, cumpre-nos dizer que, num ambiente jusoperário brasileiro coletivo, onde se pretende cada vez mais a dissociação do Estado sobre as entidades de classe, muito nos causa surpresa o fato de que tenhamos anunciado uma ingerência total do poder público sobre os textos que serão íncitos nos convênios plurais de trabalho. Assim como no artigo 611-A, que estudamos em nossas aulas anteriores, o artigo 611-B também se nos oferta uma gama de atividades que vem a perpetrar justamente aquilo que o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil veio a vetar quando de seu nascimento no ambiente operário brasileiro. E nesse sentido, como nos destacamos sempre durante todas essas nossas aulas desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, o artigo 8º, inciso 1º da Lex Fundamentalis veio a proibir qualquer interferência sobre a vida íntima das entidades de classe. E o clímax dessa interferência parece-nos ter vindo a lume com os artigos 611-A e 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho, porque eles impõem restrições severas à manifestação volitiva livre das partes quando na elaboração dos convênios plurais de trabalho. Portanto, a nosso sentir, tanto o artigo 611-A quanto o artigo 611-B consolidados portam em si evidente inconstitucionalidade, porque anunciam regras para que haja a construção
dos pactos coletivos de trabalho, e isso se nos afigura como uma lógica interferência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe. Porém, ainda não houve nenhuma manifestação completa e complexa a respeito dessas inconstitucionalidades e, portanto, dentro do cronograma que estabelecemos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, vamos tecer nossas considerações a respeito desses artigos, sendo que o artigo 611-A já foi por nós destrinchado em aulas anteriores e agora chegou a vez do artigo 611-B ser motivo de nossas preocupações. Nesse sentido, nos informa o artigo 611-B consolidado que constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Muito embora nós concordemos que tenha que haver um limite nos textos impressos nos convênios plurais de trabalho, sejam eles convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho, essa limitação não deve ser apregoada pelo texto de lei, mas sim constatada e impugnada através da Justiça Especializada do Trabalho. Portanto, se há cláusulas e convenções de convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho que imperam sobre a manifestação volitiva livre dos trabalhadores ou das empresas convenientes, é preciso que se ingresse com ações específicas junto à Justiça do Trabalho para que estas considerações sejam levadas a termo ou não através de todo um procedimento judiciário do trabalho a ser comandado pelos vários organismos que compõem a Justiça do Trabalho. E não simplesmente haver decretação de nulidade de cláusula convencional por força da ação dos artigos 611-A e 611-B consolidados. Voltando ao estudo do artigo 611-B consolidado, que é o objeto dessa nossa aula de número 214, desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, determina o mesmo que constituem objeto ilícito, ou seja, não podem figurar nas cláusulas e convenções estabelecidas nos convênios plurais de trabalho, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, quando promoverem a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Inciso 1º. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Aqui é uma questão que nem precisaria ter vindo a lume através deste artigo 611-B, inciso 1º,
porque pertence ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer todas as normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social e mesmo os modelos e fórmulas existentes para a sua validez como documento de identificação profissional, pois cabe à União Federal legislar sobre essa matéria específica. Portanto, o artigo 611-B, inciso 1º, é totalmente descartável e não precisava ter sido arrolado o seu sistema entre as 30 imposições de ilicitude que o artigo 611-B seletista nos traz aos pactos de trabalho coletivo brasileiros. Portanto, as normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social, são de origem exclusiva da União e não podem ser objeto de negociações ou imposições através de pactos coletivos de trabalho. Nos diz ainda o artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, estabelecer normas a respeito do seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Não pode, portanto, a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho trazer situações normativas diversas da lei específica quando se tratarem de seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Logicamente que nós temos por nós que o seguro-desemprego só é devido em caso de desemprego involuntário e, portanto, desnecessária a menção destas assertivas nesse inciso 2º desse artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu inciso 3º, que não pode o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho destinar cláusula a respeito dos valores dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, situação também totalmente descartável, porque a competência para estabelecer situações a respeito dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pertence exclusivamente à União Federal. Nos diz ainda o artigo 611-B, consolidado, constituir objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo do trabalho, normas a respeito do salário mínimo. Por óbvio, também, o salário mínimo é da competência exclusiva da União Federal e dos estados a ela vinculados. Não pode, portanto, um texto
de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho trazer normas a respeito da aplicação dos valores ou mesmo das abrangências do salário mínimo, porque não lhes é de competência originária esse tipo de manifestação. A mesma coisa nos anuncia o artigo 611b, no seu inciso 5º, quando determina que o valor nominal do 13º salário não pode ser objeto de convenção coletiva ou de acordo coletivo do trabalho. Nos diz o artigo 611b, desta feita, em seu inciso 6º, que não pode o convênio plural de trabalho trazer norma sobre a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, lembrando sempre que o artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho determina que constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo do trabalho exclusivamente quando se tratarem de supressão ou redução de direitos. Portanto, não pode a convenção coletiva de trabalho portar em si uma supressão ou a redução da remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Continua o artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita através do seu inciso 7º, que não pode a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho promover cláusula que reduza ou suprima a proteção do salário na fórmula da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Então, nesse sentido, não pode haver uma cláusula de convênio plural de trabalho que permita a retenção dolosa do salário e ou ainda descarte a proteção ao mesmo prevista na fórmula da lei. Não podem também as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho, por força do artigo 611b, inciso 8º, falar sobre salário família, seja na condição de quantificação do mesmo ou das normas de sua distribuição. Não pode ainda o convênio plural de trabalho estabelecer normas sobre repouso semanal remunerado que venham a suprimi-lo ou a reduzi-lo. Tanto quando a gente vê no nosso caminhar normal ou diurno pelas lides trabalhistas uma convenção coletiva de trabalho que estabelece que o repouso semanal remunerado estará suprimido ou reduzido em seus tópicos legais, esta cláusula de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho é totalmente nula de pleno direito. Não pode também a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho estabelecer a supressão ou redução da remuneração do serviço extraordinário superior a, no mínimo, 50% ao valor da normal, sempre lembrando
que estabelecer-se percentuais de remuneração do serviço extraordinário superior ao do normal, acima de 50%, é permitido, porque neste caso não haverá uma supressão ou nem a redução da remuneração do serviço extraordinário superior a, no mínimo, 50% da prevista para o normal. Não pode a constituição de uma cláusula de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho estabelecer número de dias de férias devidas ao empregado, desde que esse estabelecimento nos apresente como uma supressão ou redução desses dias, de acordo com o que nos anuncia o inciso 11º do artigo 611b, consolidado. Continua ainda o artigo 611b, seletista, a nos impor a ilicitude de convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho quando as suas cláusulas tiverem porte a respeito do gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o normal, podendo de toda a sorte melhorar esta situação, mas nunca suprimir ou reduzir tais direitos. Portanto, pode haver uma cláusula de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho que estabeleça que férias anuais serão remuneradas com 2/3 a mais do que o salário normal. Mas não pode haver uma cláusula convencional dizendo que o gozo de férias anuais será remunerada única e exclusivamente com o valor do salário base, sem nenhuma outra adição, ou seja, suprimindo o apêndice remuneratório de 1/3 a mais que o salário normal. Aí não há possibilidade. Mas há a possibilidade de se estabelecer que o gozo de férias anuais será remunerado com pelo menos 2/3 a mais do que o salário normal. Nos diz ainda o artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu inciso 13, que a licença maternidade com duração mínima de 120 dias não poderá ser suprimida ou reduzida, porque a supressão e a redução constituirão objeto ilícito de convênio plural de trabalho e, portanto, não pode ser considerada como portadora de ilicitude. Nos diz ainda o artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu inciso 15º, 14º, que a licença paternidade nos termos fixados em lei também não pode ser objeto de convênio plural de trabalho para suprimir ou minimizar tal direito. Portanto, não pode haver uma cláusula de convenção coletiva de trabalho ou de acordo coletivo de trabalho estabelecendo que não é mais aplicável a licença paternidade nos termos fixados em lei, ou ainda que essa licença paternidade
será de apenas e tão somente 2 dias. O que pode haver e não é vetado pela normatização específica é uma licença paternidade superior a 5 dias, a ser gozada pelos empregados no caso de nascimento de filho durante a existência do pacto individual de trabalho. Não poderá também ser objeto de supressão ou redução a cláusula de convenção coletiva que estabelece falta de proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Portanto, a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho não poderão suprimir a proteção de mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, de acordo com o que dimana do inciso 15 do artigo 611-B consolidado. Não poderá também a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho explicitar cláusulas a respeito de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Portanto, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço não poderá ser suprimido nem mitigado por convênio plural de trabalho, devendo ser de no mínimo 30 dias, nos termos da lei. Também não admite o artigo 611-B consolidado que as convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho portem em si cláusulas agressivas às normas de higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. São, portanto, inegociáveis as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Não pode, portanto, a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho estabelecer redução ou supressão destas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Nos adverte ainda o artigo 611-B, desta feita em seu inciso 18º, que não poderão firmar negociação os convênios plurais de trabalho e as convenções coletivas de trabalho que visem a reduzir ou suprimir o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, havendo atualmente uma discussão muito grande se é possível ampliar o percentual legal previsto para esses adicionais de remuneração para atividades perigosas, insalubres ou penosas, o que ainda é muito vacilante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria. A nosso sentir, se houver uma ampliação dessa atividade, dessa remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, acima dos graus e percentuais previstos para os mesmos, não se apresentará eivada de ilicitude esta cláusula quando estabelecer, por exemplo, níveis de percentuais de insalubridade ao invés
dos níveis de 10%, 20% e 40%, por exemplo, nos trazer níveis de 20%, 30% e 60% sobre o valor da remuneração. O que não pode é haver uma mitigação ou uma supressão desses adicionais por força de convenção coletiva de trabalho ou de acordo coletivo de trabalho. Não poderá também o convênio plural de trabalho, seja ele convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, modificar as regras legais a respeito das aposentadorias. Embora nos seja plausível que os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho venham a estabelecer condições mais benéficas a respeito do tema de aposentadoria dos empregados vinculados aos mesmos. O que entendemos não poder ser feito neste caso é uma restrição à aposentadoria do empregado que preencher, no mínimo, as regras previstas em lei, mas pode, a nosso ver, haver uma melhoria destas classificações legais a respeito da aposentadoria, criando-se mecanismos à parte daqueles aventados pela legislação específica. Não poderá também, de acordo com o que dimana no artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu inciso 20º, considerações de cláusulas supressoras ou minimizadoras dos seguros contra acidentes do trabalho, que são obrigatoriamente a cargo do empregador. Não pode, portanto, um convênio plural de trabalho trazer cláusula que retire o seguro contra acidentes do trabalho ou o coloque a níveis inferiores daqueles previstos por lei. Havendo melhorias, a nós não se afigura nenhum óbice legal para que a convenção coletiva ou o acordo coletivo do trabalho possa tratar sobre as determinações do artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho. Veda ainda o artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho que as cláusulas e convenções coletivas, cláusulas de convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho tragam modificações com respeito à ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato, porque não seria lógico que a convenção coletiva de trabalho pudesse estabelecer limites diversos da lex fundamentalis, a qual se encontra adstrita, como vimos em aulas anteriores. Portanto, se fosse permitido que a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho estabelecessem situações diversas com relação à ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite
de 2 anos após a extinção do contrato, estaremos a consolidar uma situação de que a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho não estariam subsumidos a lex fundamentalis, o que não é possível no hemisfério jusoperário laboral coletivo brasileiro. Aliás, a nenhuma norma de ordem inferior à lei fundamental é dada esta situação de agressão específica com relação aos termos estabelecidos pela mesma. Não pode haver também, nas cláusulas e condições estabelecidas em acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho, situação que impeça ou minimize a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência, e para nós, ainda num sentido bastante amplo, também a qualquer tipo de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão de qualquer trabalhador, não só aqueles portadores de deficiência, entendendo nós, nesse instante, que o inciso 22º do artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho merece uma ampliação para que haja uma abrangência sobre toda e qualquer forma de discriminação, como resuma do artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Nos diz ainda o artigo 611b, desta feita, em seu inciso 23º, que as cláusulas e convenções coletivas de trabalho, de convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho não podem mitigar ou alijar do contexto a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então não pode impor uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho situações que venham a mitigar ou a alijar do contexto a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Também não pode, segundo dimana o artigo 611b da Consolidação das Leis do Trabalho, haver cláusula que suprima ou mitigue as medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Portanto, não pode haver agressão dos textos das convenções coletivas de trabalho ou dos acordos coletivos de trabalho às determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Continua a nos dizer o artigo 611b, desta feita, em seu inciso 25º, que não pode haver cláusula de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho que impeça ou minimize
a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Portanto, a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho não pode estabelecer situação que agrida a igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Também veda o artigo 611-B, através de seu artigo, de seu inciso 26º, que as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho permitam agressões à liberdade de associação profissional sindical do trabalhador, inclusive o direito com relação ao direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, não pode uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho estabelecer normas que agridam a liberdade de associação profissional, por exemplo, a obrigação de todos os empregados de determinada empresa ou determinadas empresas obrigatoriamente serem associados a entidades de classe, como era e ainda é, infelizmente, bastante comum de se encontrar pelas caminhadas jusoperárias coletivas brasileiras, tolindo o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil com relação à liberdade de associar-se e a de manter-se associado. Com relação ao sofrimento de qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, sabemos nós que recentemente o Supremo Tribunal Federal, apesar de considerar como válidos esses descontos, impôs uma situação de que eles só poderão ser administrados sob a remuneração dos trabalhadores se houver sua expressa e prévia anuência para que esse valor seja decotado de sua remuneração. Não havendo essa expressa e prévia anuência, não há como se promover o desconto de qualquer cobrança estabelecida em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho das remunerações dos empregados e outros trabalhadores. Nos diz ainda o artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita, em seu inciso 27º, que não pode haver convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho que suprima ou reduza o direito de greve, competindo aos próprios trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem ser defendidos. Portanto, não pode haver nem texto de convenção coletiva de trabalho, nem de acordo coletivo de trabalho, nem mesmo situação de atuação do sindicato sobre o direito de greve, pois compete aos próprios trabalhadores decidir sobre a sua oportunidade e sobre os interesses que devem ser defendidos. Nos diz ainda o artigo 611-B, dessa feita,
em face do seu inciso 28º, que não pode haver nenhuma cláusula de convenção coletiva de trabalho ou de acordo coletivo de trabalho que estabeleça definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Portanto, as definições legais sobre o que seriam os serviços ou atividades essenciais, bem como as disposições sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve, não são infensas aos textos dos convênios plurais de trabalho, acordos coletivos de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, por força do artigo 611-B, inciso 28º, mas também por força da capacidade de legislar sobre esse assunto pertencente à União Federal. Nos diz ainda o artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho, por força do seu inciso 29º, que não pode a Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho impor regras para suprimir ou minimizar tributos e outros créditos que não são de sua alçada, ou seja, tributos e créditos pertencentes a terceiros. Portanto, não pode estabelecer valores percentuais ou maiores ou menores com relação a descontos devidos ao INE, ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nas questões de valores e de porcentagens, porque esta situação é infensa ao poderio da União Federal e não pode, portanto, uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho vir a estabelecer determinações a respeito de tributos e outros créditos que não lhe pertencem, já que são pertencentes a terceiros. Não participes das relações contratuais coletivas. Nos diz ainda o artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita no seu inciso 30º, que as disposições previstas nos artigos 373-A, 390, 392, 392-A, 394-A, 394, 395, 396 e 400 da Consolidação das Leis do Trabalho não podem ser motivo de cláusula de convenção coletiva de trabalho ou de acordo coletivo de trabalho, lembrando sempre que o artigo 373-A é o que versa sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho. O artigo 390 é o que veda o emprego de mulheres em trabalhos que impliquem utilização de força superior a 20 quilos. O artigo 392 é o que fala sobre a licença maternidade. O artigo 392-A é o que fala sobre a licença maternidade
para as adotantes. O artigo 394 versa sobre o direito a rescindir o pacto laboral prejudicial à gestação. O artigo 394-A fala do afastamento da gestante de ambiente insalubre. O artigo 395 consolidado diz sobre o aborto não criminoso. O artigo 396 consolidado sobre amamentação e seu período, e o artigo 400 impõe locais destinados à guarda dos filhos durante o período de amamentação. Então, toda vez que houver menção a esses artigos seletistas e sobre as disposições previstas nos mesmos, é nulo de pleno direito o fascículo de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho por força do artigo 611-B, inciso 30º. Nos diz ainda esse artigo 611-B, consolidado através do seu parágrafo único, que regras sobre duração do trabalho em intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins no disposto nesse artigo. Portanto, é um absurdo que nos venha a lume esse parágrafo único do artigo 611-B, porque, a nosso sentir, as regras sobre duração de trabalho, intervalos, interjornada ou entre jornadas, são justamente normas afeitas aos conceitos de saúde, higiene e segurança do trabalho, que são, pela ação da Constituição da República Federativa do Brasil, normas pétreas que não são infensas a quaisquer tipo de negociações, porque visam justamente a proteção da rigidez física e mental dos trabalhadores e, portanto, não podem haver nenhuma situações em que as regras da sua duração e da presença dos intervalos possam ser mitigados ou suprimidos, porque o texto do parágrafo único do artigo 611-B nos traz a informação que não são consideradas como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho e, portanto, a nosso entender, esse parágrafo único do artigo 611-B seletista é totalmente inconstitucional e não pode ser levado em consideração para nenhum efeito no ambiente jusoperário brasileiro. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 215 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho
além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.